Pessoal, na videoaula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com os layers ou as camadas no CAD. Entender a lógica e a configuração correta das camadas é extremamente importante para que seus projetos fiquem mais bem aprimorados, pois quando se cria corretamente as camadas, é possível você fazer alterações em um conjunto enorme de elementos com poucos cliques. Você pode alterar, por exemplo, cor, espessura de linha, tipo de linha, bloquear uma camada para ela não ser impressa ou para não ser vista, trancar para ela não ser editada. Então, aprenda a trabalhar corretamente com os layers para que você consiga fazer um projeto que seja mais fácil fazer a edição e que ele tenha uma maior qualidade projetual. Bem-vindo à aula de hoje, eu sou o professor Manfredo Hoppe, vem comigo. Para entender como os layers trabalham, é fácil fazer uma analogia com as camadas de roupa que a gente utiliza no dia a dia. Vamos imaginar, por exemplo, na seguinte situação: você acorda de manhã, você, antes de sair, toma um banho, na hora de colocar sua roupa, você escolhe, por exemplo, a cor, o tipo de linha e a espessura da sua roupa íntima. Aí você coloca. Depois você vai fazer a mesma coisa para a meia. Você vai escolher o modelo da sua meia, escolher a cor, a espessura e o tipo de linha que vai ter a sua meia. A mesma coisa você vai fazer para sua calça. Vai ser uma calça jeans ou uma calça de moletom. Vai ser azul, marrom, amarela. Você escolhe a sua calça, coloca a calça. Faz a mesma coisa com a blusa, depois uma blusa de frio, se for o caso. Então imagine que cada camada funciona como se fosse uma camada de roupa que você utiliza no seu dia a dia. E quando você imagina que durante o dia, quando você acordou, você botou uma blusa de frio e no horário do almoço ficou quente, você quer tirar a blusa de frio. Você pode fazer isso? Pode. Você consegue retirar a blusa de frio sem ter que jogar ela fora, sem ter que deletá-la. Você pode só tirar a blusa de frio, amarrar na cintura e continuar tendo a blusa, né? Mas porém você não está usando a blusa. E a parte dos layers permite que a gente faça isso no CAD. A gente consegue trabalhar as camadas, escondendo as camadas, colocando propriedades comuns às camadas. E para fazer esse trabalho, a gente utiliza essa aba chamada Layers, que está posicionada aqui, ó. Ok? Então essa é a camada que a gente chama de Layers. Para acionar o Layer, nós vamos clicar em Layer Properties. Antes de clicar, observe que aqui em cima aparece um quadradinho branco e com o número 0. Porque toda vez que o CAD abre, ele automaticamente cria uma camada chamada camada 0. Porque qualquer coisa que você faça no CAD, desenho que você faz no CAD, mesmo que você não configure uma camada, o CAD, para criar um desenho, automaticamente ele vai criar essa camada 0. Para a gente criar novas camadas, a gente vai clicar nesse botão chamado Layer Properties. Na hora que você clica no botão, ele vai abrir essa nova janela. E nessa janela, agora aparece para a gente uma lista dos layers que o CAD está utilizando. Nesse momento, ele só está utilizando o layer 0, ok? Para a gente criar um novo layer, a gente tem aqui em cima umas 4 botõezinhos básicos. O primeiro botãozinho, se você passa o mouse em cima, ele fala o que aquele botãozinho faz. Chama New Layer. O segundo botãozinho é para você congelar um layer. O terceiro botãozinho para você deletar um layer. E o quarto botãozinho para você colocar aquele layer como layer corrente, ou o layer que está sendo utilizado como principal naquele momento. Vamos iniciar então criando um novo layer. Então a gente vai criar aqui um novo layer. E eu vou chamar esse layer, observe que nesse momento ele abriu um campo para mim, e eu vou escrever nesse campo o nome do layer que eu desejo. Alguns profissionais gostam de colocar o nome do layer associados ao que ele vai desenhar. Por exemplo, para um profissional de decoração, se ele está fazendo, por exemplo, o mobiliário da cor marrom, né, a mesa, o armário, etc.,
normalmente o profissional de decoração vai criar um layer aqui chamado mobiliário e depois vai configurar ele para ser da cor marrom. Um profissional de engenharia ambiental pode, por exemplo, no layer criar um layer chamado vegetação e aonde que ele vai inserir, por exemplo, as árvores. Aí ele pode colocar esse layer da cor verde. Eu, particularmente, não gosto de colocar nome dos objetos nos layers. Eu prefiro associar o layer à espessura de linha que ele vai ter. Por exemplo, quando eu estou criando os layers, eu posso definir qual espessura vai ter, se vai ser 0,60, 0,30, 0,20, 0,0. Então eu coloco o nome do layer associado à espessura da linha. E uma outra informação que eu coloco é a letra P na frente. A letra P significa pena. Então eu coloco P, por exemplo, se eu for criar um layer com a espessura da linha de 0,0, eu vou colocar P00. Depois que eu fiz isso, eu vou definir aqui no line weight, eu vou definir a espessura dessa linha. Eu vou colocar a espessura dela olha, observa que quando eu clico lá no line weight, ele vai aparecer para a gente uma tabela aqui com várias espessuras de linha. Eu vou colocar a espessura 00, ok? Então ficou P00, espessura 00. Uma outra coisa que eu vou fazer é colocar a cor da linha. O P00 eu vou colocar da linha da cor vermelha. No P00, o P00 normalmente é o layer que a gente utiliza para fazer anotações, como, por exemplo, colocar cotas, colocar observações no projeto, criar tabelas, etc. Normalmente a gente coloca isso no P00. Agora nós vamos criar o nosso segundo layer. Nosso segundo layer, ele vai se chamar layer P01. Vou clicar aqui em New Layer, digitar P01. Nós vamos colocar a cor desse layer de cinza claro. E vamos colocar a espessura dele. O P01 é o único que tem uma consideraçãozinha a ser feita, é que não tem a espessura P010. Ele pula do P09 para o P013, tá? Então a gente vai colocar aqui nele 013. Vou dar um OK. Vamos criar mais um layer. Agora a gente vai criar um novo layer, a gente vai chamar ele de P02. O P02, nós vamos colocar ele da cor verde. E da espessura 0,20. Aí agora já padronizou de novo, tá? Vai fazer 0,20, 0,30. E a gente vai criar até o P06. Então, eu vou criar aqui agora o P06. O P06, o P03 primeiro. Antes do... Acho que é o P02, agora a gente vai criar o P03. O P03, ele vai ser da cor amarela e da espessura 0,30. Continuando, o próximo layer se chamará P04. O P04 nós vamos colocar ele da cor azul, claro que o azul cian, e a espessura dele 0,40. O próximo layer que nós vamos criar será o P05. O P05 será da cor azul escuro e a espessura da linha será a 0,50. Para finalizar, nós vamos criar agora o P06. O P06 nós vamos colocar ele da cor magenta e a espessura da linha será o P060, ok? Com isso a gente criou aqui os principais layers, depois nós vamos criar outros, tá? Dependendo da atividade que a gente vai fazendo,
mas aqui eu criei os principais layers para o desenvolvimento do nosso projeto. Após fazer isso, a gente deve clicar em algum layer para definir ele como padrão. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui em cima do layer P01 e definir esse layer como padrão. Quando eu faço isso, eu defino que aquele layer que vai ser utilizado a partir daquele momento. Por exemplo, se eu fechar agora essa tela e voltar aqui para o CAD, para o ambiente CAD, observe que aqui em cima, olha, ficou P01. Então, se eu vir aqui no Line e criar uma linha, ela vai, vou ligar o outro aqui para ficar reta a linha, ela vai criar uma linha no layer P01. Uma observação importantíssima, sempre que você está trabalhando com layers, e você configura as propriedades dentro dos layers, você tem que estar atento para que nos propriets, todas as opções aqui nos propriets devem estar habilitadas como by layer. Então aqui no propriets, todas essas abas aqui, ó, tem que estar marcada como by layer. Porque se você alterar aqui, automaticamente aquele objeto que você desenhar virá com a configuração do propriets. Então se eu vier aqui, por exemplo, mudar a cor para verde e criar uma linha, o CAD criou para mim uma linha verde que está dentro do layer P01, mas eu mudei a cor dela para, em vez de estar cinza, ela está verde. Se eu mudar aqui também a espessura de linha, ele também vai mudar. Então, se eu mudo aqui a espessura de linha, observem que o CAD alterou aqui para a espessura de linha grossa, continua dentro do P01, com a espessura fina no P01, mas aqui eu mudei no Proprietary. Então, as configurações do Proprietary, elas vão prevalecer sobre o layer, ok? Então, tome muito cuidado. Para isso, é sempre importante que tudo aqui esteja by layer para você não sofrer nenhuma alteração indesejada no projeto. Vou deletar essa linha de cima. Agora, se você quiser colocar um outro layer como padrão, você tem duas opções. A primeira opção é clicar aqui no Layer Properties e nessa barra de status selecionar o layer que você quer, por exemplo, P06. Então, vou fechar agora. Observe que quando eu mudei o status para P06, aqui, ó, essa barra aqui em cima automaticamente mudou para P06, ok? Então, aí eu coloquei o P06 como padrão. Se eu quiser alterar o padrão para o P03, eu posso ouvir no Layer Properties ou eu posso clicar nessa setinha aqui agora, ó, e mudar aqui para o P03. Aí aqui automaticamente ele muda o status para o P03. Lembrando que aqui no layout, aqui no Properties tem que estar sempre by layer. Então, com isso, agora eu desenho uma linha dentro do P03 com as propriedades dele. A próxima missão agora é explicar para vocês os outros campos aqui importantes dentro dessa área aqui do Layer Properties, ok? O campo status, então, como já falei, ele é o campo onde você define qual vai ser o layer que vai ficar ativo. Então, você pode escolher o layer que você quiser. O campo name é para você colocar um nome no seu layer, na sua camada. Esse campo on, ele serve para esconder alguma camada. Às vezes, você está trabalhando no CAD e você quer esconder uma determinada camada porque ela pode estar poluindo o seu desenho ou ela está dificultando você enxergar alguma coisa. Então, se eu venho aqui, por exemplo, o meu P03 aqui é a camada que está ativa. Vou mudar aqui para o P06, só porque eu vou querer esconder o P03, olha. Então, essa minha linha amarela está no P03. Se eu clicar aqui no ON do P03, olha o que vai acontecer lá atrás. A camada desapareceu. Uma coisa importante é que ela não foi deletada. Ela continua lá, só que eu não estou enxergando a camada. Okay? Então essa é a grande questão. A camada continua existindo, mas eu não estou vendo a camada. Beleza? Depois, nós temos o freezer e o lock. Eu vou explicar o lock primeiro, daqui a pouco eu explico o freezer. O lock, ele é um comando que serve para a gente trancar a camada. Se eu clicar no lock aqui, por exemplo, e eu tentar, observe que só de eu ter trancado o cadeadinho, a linha aqui ficou um pouco transparente, olha. Ela mostra para mim ali, ó, que
tem alguma coisa estranha. Se eu fechar aqui, ó, essa barra, e agora eu tentar deletar essa linha aqui, ó, ele não vai deixar. Ele vai pedir, na hora que eu tento deletar, lá aparece um cadeadinho em cima dela mostrando que está trancado. Então eu não consigo nem deletar, nem alterar as propriedades desse layer que está trancado. Se eu quiser, se for necessário alterar alguma coisa, eu vou ter que destrancar, beleza? E o freezer, ele é uma junção do on com lock. Quando eu congelo o layer, o freezer é o congelar. Automaticamente eu escondo e tranco a minha camada, tá? Então, é uma junção dos dois comandos. Então, já vimos aqui o status, o name, o on, o freeze, o lock, o color para colocar a cor, o line type para colocar espessura de tipo de linha. Por exemplo, uma linha contínua que eu quero, uma linha tracejada, uma linha pontilhada. Para alterar isso, eu clico aqui no Continuous, onde está aqui line type, na Continuous, que a linha está selecionada. Vai aparecer essa nova tela, vou clicar em Load. E agora eu seleciono o tipo de linha que eu quero. Por exemplo, se eu quiser uma linha tracejada, eu vou clicar na linha tracejada aqui, vou dar um OK. Aí eu seleciono essa linha aqui, dou um OK. E agora eu vou mudar aqui para o layer P03. E olha lá, automaticamente o meu P03 se transformou numa linha do tipo ISO 02W100 tracejada. Se eu quiser mudar novamente, eu venho aqui, clico no Continuous, vou dar um OK. E ele alterou ali para o Continuous, ok? Fechando aqui. Deixa eu limpar esse desenho que está aqui em cima, está me incomodando um pouquinho. Clear All, beleza. Voltando. Então, vamos continuar agora as próximas coluninhas. Então, nós vimos agora o Line Type. A próxima é o Line Weight, que é a espessura de linha. Tá? Então, a espessura de linha, você vai definir se vai ser 0,30, 0,60, né? Você pode colocar a espessura que você desejar para o seu projeto. Depois aqui tem uma outra opção chamada transparência. Gente, que não é muito utilizado. Eu admito que eu já tenho 15 anos que eu utilizo o CAD e eu praticamente nunca usei o transparência. Eu só uso transparência para explicar para que serve. Se você quiser colocar uma transparência numa linha, 50% de transparência numa linha, você pode colocar. Você clica aqui, ó, aí você define quanto que você quer, de 0 até 90, o quanto você quer de transparência na sua linha. Mas eu admito que para arquitetura e para engenharia não é tão comum usar esse elemento. O último campo que eu vou explicar aqui, porque são vários campos, mas eu estou explicando só os mais importantes, é esse campo aqui chamado plot. Esse campo chamado plot ele é extremamente importante pelo seguinte: observem que o símbolo dele é uma impressora. Quando a impressora está habilitada, igual está nesse momento, tudo que for desenhado dentro desse layer, ele vai ser impresso depois no seu projeto. Se eu desmarcar a impressora, olha, eu cliquei aqui, ficou vermelhinho. Na hora que eu clico nela e ela fica vermelha, aquela camada, aquele layer, não vai ser impresso no seu projeto, seja quando você imprimir em PDF ou imprimir na sua impressora. Alguém pode questionar isso, mas por que isso? Por que eu iria, por exemplo, criar um layer, desenvolver alguma coisa no layer e não querer que fosse impresso? Uma boa explicação para isso, em um exemplo que eu dou, é, por exemplo, quando eu desenvolvo algum projeto estrutural. Quando eu desenvolvo projeto estrutural, eu gosto de deixar dentro do AutoCAD os registros dos cálculos que eu fiz para chegar naquela espessura da barra de aço, na resistência do concreto, no fator água-cimento. Então, eu gosto de criar um layer chamado anotações ou rascunhos, e eu coloco todas essas anotações, esses dados dentro desse layer e marco para não imprimir. Por que eu marco para não imprimir? Porque o pedreiro, na obra, ele não precisa saber qual foi o cálculo que eu utilizei para dimensionar um pilar que teria, por exemplo, 20 por 40 centímetros, com 8 barras de aço de 10 milímetros, por exemplo, amarrado com estribo de 6 milímetros a cada 15 centímetros.
Lá na obra ninguém precisa saber como eu cheguei naquela conta. Eles precisam só ver o desenho do que eu projetei e o dimensionamento das peças. Então, por isso que eu gosto de deixar no CAD as anotações, para se daqui 10 anos eu precisar ver alguma coisa, tá salvo lá, né, no CAD, mas para a obra não precisa ir. Então, eu costumo desmarcar a impressora para não ser impressa aquela camada, ok? Então, para finalizar aqui, vamos só fazer mais um exemplo aqui. Vamos botar aqui, por exemplo, no layer 04. Vou fechar, vou criar aqui uma circunferência para vocês verem que se o property estiver marcado todo o by layer direitinho, aquelas configurações vão vir aqui para o CAD sem nenhum problema. Vou pegar aqui o P06, fazer um arco. Olha que interessante, um arco. Pegar aqui o P00, fazer uma linha inclinada. E assim é que se trabalha com os layers no CAD, ok? Pessoal, muito obrigado pela presença, por assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas e até a próxima videoaula.